Tabela de sincronia, selos, trombetas e as fontes do Antigo Testamento. 1. O primeiro selo e a primeira trombeta, o fogo da conquista. Apocalipse. O primeiro selo libera o cavaleiro do cavalo branco com um arco, saindo para vencer, conquista ideológica, política. A primeira trombeta traz saraiva e fogo misturados com sangue, queimando a terça parte das árvores e da erva verde. O elo no Antigo Testamento, Joel capítulo 1 versos 19 e 20. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama crestou todas as árvores do campo. Também os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de águas se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Contextualização. Joel descreve uma invasão militar devastadora usando a metáfora de uma praga ecológica. O fogo e a chama que destroem as árvores em Joel são a descrição exata da primeira trombeta. Esse desastre ecológico militar ocorre justamente quando o Império Conquistador, o cavalo branco do primeiro selo, avança e subjuga a terra, desolando os recursos naturais por onde passa. O segundo selo e a segunda trombeta, o sangue dos impérios de guerra. Apocalipse. O segundo selo libera o cavalo vermelho, cujo cavaleiro tira a paz da terra para que os homens se matem uns aos outros. Guerra armada. A segunda trombeta mostra uma grande montanha ardendo em fogo sendo lançada no mar, transformando um terço do mar em sangue. O elo no Antigo Testamento, Zacarias capítulo 6 verso 2 e Jeremias capítulo 51 verso 25. No primeiro carro eram cavalos vermelhos. Livro de Zacarias. Eis-me aqui contra ti, ó montanha destruidora, estenderei a mão contra ti, e far-te-ei uma montanha queimada. Livro de Jeremias. Contextualização. Zacarias associa o cavalo vermelho aos juízos de guerra e patrulha militar sobre as nações. Mas é Jeremias quem decodifica a segunda trombeta. Na linguagem profética, uma montanha representa um reino ou império. Isaías capítulo 2 verso 2. Jeremias chama a Babilônia militarizada de montanha destruidora, queimada. Quando o cavalo vermelho da guerra mundial, segundo selo, galopa, os grandes impérios geopolíticos entram em colapso e caem como montanhas em chamas sobre o mar de nações, gerando um banho de sangue. Segunda trombeta. O terceiro selo e a terceira trombeta, a fome e o fel do absinto. Apocalipse. O terceiro selo apresenta o cavalo preto com uma balança na mão, racionando trigo e cevada por preços absurdos, fome extrema. A terceira trombeta faz cair a estrela absinto sobre as fontes de águas, tornando-as amargas e matando muitos homens. O elo no Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 4 verso 16 e Jeremias capítulo 9 verso 15 e Jeremias capítulo 23 verso 15. Filho do homem, eis que eu quebrarei o báculo do pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso ou balança, e com ansiedade, e a água beberão por medida. Livro de Ezequiel. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que darei de comer absinto a este povo, e lhe darei de beber água de fel. Livro de Jeremias. Contextualização. A sincronia aqui é cirúrgica. O racionamento do cavalo preto, terceiro selo, copia o julgamento de Ezequiel, onde o pão é pesado na balança devido à escassez. Mas o que acontece com a água durante essa fome? Jeremias explica: o julgamento da fome é acompanhado por Deus tornando as águas venenosas como absinto, la'aná em hebraico. A fome física na terra, selo. E o envenenamento espiritual, físico dos recursos hídricos, trombeta, são duas faces da mesma moeda jurídica do Antigo Testamento. O quarto quinto selo e a quarta quinta trombeta, trevas e invasão demoníaca. Livro de Apocalipse. O quarto selo, cavalo amarelo, traz a morte e o inferno matando com as feras da terra. O quinto selo mostra os mártires debaixo do altar. A quarta trombeta escurece o sol, a lua e as estrelas em um terço. A quinta trombeta abre o abismo, liberando gafanhotos infernais semelhantes a cavalos de guerra. O elo no Antigo Testamento, Amós capítulo 5 versos 18 ao 20, ainda capítulo 8 verso 9 e Joel capítulo 2 versos do 1 ao 11. Farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Livro de Amós. O dia do Senhor é trevas e não luz. Como o estrondo de carros,
Irão saltando sobre os cumes dos montes. Têm o aspecto de cavalos. Livro de Joel. Contextualização. Amós conecta a morte em massa e o julgamento ao escurecimento dos luminares celestes, o que justifica a sincronia entre a mortandade do cavalo amarelo, quarto selo, e o apagão cósmico da quarta trombeta. Mais impressionante é a junção do quinto selo, dos mártires e perseguição, com a quinta trombeta. Os gafanhotos que sobem do abismo em Apocalipse capítulo 9 são uma cópia exata do exército apocalíptico de Joel capítulo 2. Joel descreve esses seres como cavalos que trazem trevas, atacam a terra e funcionam como um instrumento de juízo contra os rebeldes, enquanto poupam os selados por Deus. As feras da terra do quarto selo são, na verdade, os monstros espirituais liberados na quinta trombeta. Por que as 7 taças ficam para os últimos 3 anos e meio? A recapitulação se justifica porque os selos e trombetas cobrem o panorama geral de avisos e colapsos estruturais, a ira do Cordeiro. Quando chegamos ao 7º selo e à 7ª trombeta, o mistério se consuma e abre-se o rolo final. As 7 taças, contudo, são chamadas de a consumação da ira de Deus, thumos em grego, a fúria efervescente sem misturas. Elas não recapitulam. Elas são o desfecho devastador reservado exclusivamente para a grande tribulação, os 42 meses finais. O 6º selo e a 6ª trombeta, o pânico global e o juízo do Eufrates. Esta dupla representa o ápice do terror antes da transição para a grande tribulação. No 6º selo, o tecido físico do universo parece rasgar, o sol escurece, a lua vira sangue e a elite da terra se esconde em cavernas. Na 6ª trombeta, barreiras espirituais são removidas no rio Eufrates, liberando uma força militar demoníaca avassaladora de 200 milhões de cavaleiros. O elo do 6º selo no Antigo Testamento, Oséias capítulo 10 verso 8 e Isaías capítulo 2 versos do 19 ao 21. Quando o 6º selo é aberto, reis, ricos e generais clamam aos montes, caí sobre nós e escondei-nos da ira do Cordeiro. Esta reação humana de pânico absoluto é uma citação direta dos profetas. E dirão aos montes, cobre-nos. E aos outeiros, caí sobre nós. Livro de Oséias. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas, e nas fendas da terra, por causa do terror do Senhor, quando ele se levantar para assombrar a terra. Livro de Isaías. O elo da 6ª trombeta no Antigo Testamento, Jeremias capítulo 46 verso 10. O rio Eufrates, na geografia bíblica, era a fronteira que separava Israel dos seus impérios invasores, Assíria e Babilônia. No Antigo Testamento, o Eufrates é o lugar jurídico do juízo de abate. Jeremias profetizou exatamente o ambiente da 6ª trombeta. Porque este dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança, e a espada devorará, e fartar-se-á, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. A sincronia. Enquanto o 6º selo mostra o efeito psicológico e físico desse dia, o terror e o colapso cósmico descritos também em Joel capítulo 2 verso 31, a 6ª trombeta revela o agente desse terror. O avanço militar implacável que cruza o Eufrates, ordenado pelo próprio Deus como um sacrifício de vingança. É o colapso da geopolítica mundial. O 7º selo e a 7ª trombeta, o silêncio sagrado e a posse do reino. Se os 6º elementos trazem o caos, os 7º trazem o fechamento do mistério de Deus para essa primeira metade. Eles não introduzem mais pragas progressivas, mas sim o decreto final de transição. O elo do 7º selo no Et. Sofonias capítulo 1 verso 7 e Abacuque capítulo 2 verso 20. O 7º selo é marcado por um dos momentos mais solenes do Apocalipse. Houve silêncio no céu quase por meia hora, Apocalipse capítulo 8 verso 1. Porque o céu, que é um lugar de adoração incessante, cala-se. O Antigo Testamento responde: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Sofonias capítulo 1 verso 7. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Livro de Abacuque capítulo 2 verso 20. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada.
Zacarias capítulo 2 verso 13. Na tradição profética, o silêncio dramático indica que o julgamento investigativo terminou, o juiz já se levantou do trono e a sentença final está prestes a ser executada na terra. É a quietude que antecede a tempestade absoluta das taças. O elo da sétima trombeta no Antigo Testamento, Daniel capítulo 7 versos 13 e 14. Com o soar da sétima trombeta, vozes no céu proclamam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. O templo de Deus se abre e a arca da aliança é vista. Isso ecoa perfeitamente a visão central de Daniel sobre o fim dos tempos. Eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. A sincronia. O sétimo selo e a sétima trombeta fecham um ciclo paralelos. O selo traz o silêncio da expectativa jurídica no tribunal celestial, enquanto a trombeta explode na aclamação audível de que o direito legal sobre a terra já foi devolvido ao Messias. O mistério de Deus está consumado, Apocalipse capítulo 10 verso 7, o palco está limpo e a autoridade está dada. A partir daqui, restando apenas os 3 anos e meio finais, a grande tribulação, o sistema do anticristo, que já foi exposto e fragilizado pelos selos e trombetas, receberá o bombardeio final e ininterrupto das 7 taças da ira, que culminará no retorno físico de Jesus. Percebe como o Antigo Testamento funciona como dicionário de símbolos que valida o Apocalipse? Diferente das trombetas, que afetam apenas 1/3 da criação como um aviso de misericórdia para arrependimento, as 7 taças após a tribulação são totais, 100%, e cirúrgicas sobre o império do Anticristo, incluindo seus servos e adoradores e aqueles que não possuem o selo do Deus vivo. O Antigo Testamento fundamenta os selos e as trombetas como dores simultâneas que preparam a terra para o derramamento final e insustentável das 7 taças ao retorno de Cristo à terra no final da grande tribulação.